Sorry? And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. Camera, I take it. Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is sensational. Ora boas, malta, vamos para mais um ponto break. Vamos falar de jogos ainda no Wells. Hoje temos 3 jogos do circuito masculino. O circuito feminino não encontrei nenhuma aposta de valor com motivo para ser partilhada. Acho que o mercado precificou muito bem e são jogos que precisa sempre de confirmação ao vivo para determinar o valor, principalmente dos jogos onde envolve super favoritos ou favoritos. O primeiro jogo que temos nesta lista será o Lourenço Sonego contra o Kamenovic. Ambos os jogadores não estão na melhor temporada. A melhor temporada dos dois já foi há alguns anos atrás. Sonego, temporada 2021, com o título em Cagliari e depois a finalista vencida em Eastbourne e meias finais no Masters 1000 de Roma, na terra batida de Roma. Kamenovic, 2020, com o título em Kitzbühel, depois tem meias finais em Nova York e também em Doha. Kamenovic venceu os últimos 2 jogos contra o Lourenço Sonego, venceu no Rio de Janeiro e no Major australiano, sendo que, se nós quisermos englobar nesta análise todos os jogos entre os dois, foram 6 jogos, 3 vitórias para cada lado, e neste jogo parece-me que, perante essas estatísticas todas, perante o momento de forma dos dois jogadores a chegar a esse encontro, parece-me que o Kamenovic reúne mais e melhores argumentos. O Kamenovic, principalmente na questão mental, é um jogador mais refinado. É um jogador que, por exemplo, se tiver problemas em fechar o seu jogo de serviço, vai encontrar soluções, seja com a variação do primeiro ou do segundo serviço, um serviço mais em kick, aquele serviço de vôlei. É um jogador que também defende-se muito bem, contra-ataca, e aqui onde está a grande vantagem do Kamenovic em relação ao Sonego, na minha opinião, é na questão mental, é na questão de a estratégia para sair de situações de maior aflição. Já o Sonego é um jogador que tem mais dificuldade em encontrar essas soluções no seu jogo para sair de situações de breakpoint, por exemplo. Na questão física e técnica, acho que são 2 jogadores muito perto um do outro, não uma vantagem em relação ao outro. Por isso, aqui, a longo prazo, com a vantagem emocional de 2 vitórias nos últimos 2 jogos sobre o jogador italiano e também essa questão mental, parece-me que o Kamenovic a longo prazo vai vencer mais de metade dos jogos contra o Kamenovic. Diria, está entre 55% e 60% de probabilidade do Kamenovic vencer nessas condições. Por isso a minha sugestão de aposta será a vitória do Kamenovic. Quem quiser esperar para o vivo, acho que faz muito bem, ver como é que os jogadores estão, como é que entram. O Sonego fez um belíssimo jogo, por exemplo, com o Daniel Medvedev, poderá ter essa estratégia em mente, ser um jogador agressivo, ser um jogador que de muito primeiro serviço a tentar pressionar o Kamenovic, mas aqui vai depender também de quem começar a se virar à frente. Porque, por exemplo, podemos ter aqui uma estratégia interessante que é, se o Sonego começar a se virar à frente, embora isso possa gerar mais pressão, por exemplo, ali no 8º jogo, 9º jogo, poderá aumentar a pressão para o lado do Kamenovic, mas a verdade é que, por exemplo, se o Sonego começar a subir à frente e fechar o seu primeiro jogo de serviço, é só do Kamenovic pode subir com 85 ou 90 e nós podemos aproveitar depois para entrar e ter um modo melhor. Também podemos fazer uma estratégia diferente, meia unidade agora do Kamenovic e depois, durante o jogo, entrar com uma meia unidade mais à frente, seja com essa estratégia, seja, por exemplo, o Kamenovic perde o primeiro set, mas deu bons sinais, espera-se que ele consiga pelo menos ganhar o segundo set e depois temos aqui um jogo também relativamente longo, que é possível, podemos depois apostar nesta altura e melhorar o nosso preço médio no mercado. Mas a entrada que vai ficar restada é a vitória do Kamenovic neste vídeo do Ponto Break. Depois passamos para o jogo entre o Arthur Fils contra o Nuno Borges. O Nuno Borges está a fazer claramente a melhor temporada de sempre, melhor ranking do jogador português, melhor ranking dele, para ser mais específico. O Fils já venceu este ano em Auckland o Nuno Borges, por isso tem aqui uma vantagem sobre o jogador português. O jogador português que jogou nas condições do México, não é? Jogou 2 torneios no México, já o Fils fez aqui uma oscilação entre piso duro e mais recentemente terra batida. E parece-me que as condições que nós vamos ter ainda no Wells são condições médias lentas, o que vai favorecer os 2 jogadores, mas acho que o Arthur Fils, principalmente por a vantagem no confronto direto, por ser um jogador que, como eu disse, do Kamenovic é um jogador que tem mais facilidade em si de momentos de maior pressão. O Nuno Borges vai ser um jogador que vai ter que se defender bem para conseguir contra-atacar e explorar bem os momentos de maior aperto do jogador francês, mas acho que a longo prazo acho que estamos todos de acordo que o Fils, neste momento, nesta altura do campeonato,
reúne mais e melhores argumentos do que o Nuno Borges. O Nuno Borges poderá discutir o jogo, pode roubar um set, pode até ganhar, isso pode acontecer, mas ficaria surpreso se isso acontecesse nessas condições. Por exemplo, se fosse a Miami, aí as coisas seriam ligeiramente diferentes. Aqui hoje, parece-me que o Arthur Fields ficará para levar a melhor. A minha sugestão de aposta até será o menos 1,5 do Arthur Fields, que está um 83. Se vocês acharem que essa diferença não é significativa, que não faz a grande diferença, apostem na vitória do Fields a um 102. É como eu já expliquei, muitas vezes há o terceiro set, há aqui um Fields, por exemplo, ganha o primeiro set, perde o segundo, mas não se esforça muito para recuperar o segundo, foca-se mais no terceiro, em termos físicos, em termos mentais, e muitas vezes essa diferença pode não complementar a linha do menos 1,5, não é? Pode acabar com o mesmo número de jogos, o Nuno Borges até pode ter mais jogos, mas acabar por perder o jogo, é possível. Por isso, aqui, vitória do Fields, 1,72 é aquela aposta que eu sugiro para esse encontro. Quem quiser arriscar um bocadinho mais, Fields, menos 1,5, 1,83. Por último, e não menos importante, é o jogo que para mim vejo mais valor, e é um valor que é preciso ser explicado. Porquê que eu vejo valor na odd do J.J. Wolf? Primeiro, é jogador da casa. Está a jogar em casa. Essa odd está muito influenciada por o seguinte motivo. O J.J. Wolf teve alguns problemas de lesões no passado e, além disso, vem de uma série de 4 derrotas consecutivas. Não está no melhor momento. Agora, fator casa, o estilo de jogo que ele normalmente tem, um jogador agressivo, um jogador que tem boas variações no fundo do corpo, tem um bom primeiro serviço, é um jogador, como eu costumo dizer, com muita energia, até contagia muitas vezes durante o jogo. É um jogador que está sempre ali, tem muito pulmão, tem muita vontade de fazer as coisas. E depois lá está, o Tiago Sebeltwild é um jogador da terra batida, é um jogador que prefere condições mais lentas para se preparar, para contra-atacar, e parece-me que nessas condições, embora possa favorecer um bocadinho também o Sebeltwild, não concordo com o modo 1,60. Acho que a odd está ligeiramente desajustada. Acho que o Sebeltwild, pelo momento atual dos dois jogadores, até consigo aceitar que possa ser favorito para ganhar esse jogo, mas o modo 1,60 não. Ele não tem 66% de probabilidade de ganhar esse jogo. Diria que nas melhores das hipóteses tem 55%. Muito honestamente. Agora, eu parece-me que esta odd de DJ Wolf, com meia unidade apenas, a longo prazo, vai se transformar numa boa oportunidade. É 2,32. Acho que é uma odd muito alta para um jogador da casa, um jogador que sabe estar nessas condições, sabe impor o seu ténis, e é um jogador que, se não tiver nenhuma limitação física, que eu espero que não tenha, pelo menos tentei procurar os últimos jogos e por aí fora, as derrotas são naturais para um jogador que esteve afastado, um jogador que recuperou de lesão. Acho que são naturais. Acho que nesse jogo já vamos ter um J.J. Wolf mais perto daquilo que vamos encontrar durante a temporada. Por isso, minha sugestão de aposta, J.J. Wolf a 2,32. Em termos de jogo, fator casa e também aquilo que eu costumo dizer. Isso não se trata de adivinhar os resultados, trata-se de perceber se as apostas têm valor positivo a longo prazo. E neste caso em particular, o valor está do lado do jogador norte-americano. Pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de dar um like, deem um forte apoio neste vídeo e vemos numa próxima oportunidade aqui ainda no Wells.